Então, o que você acha que mudou com a criação desse código? Olha, eu acho que melhorou bastante porque nós temos um fórum internacional que cria as condições para os países poderem discutir todas as suas regras e chegar a um padrão que seja aceitável quais as por regras todos. que melhoraram? Bom, nós temos, por exemplo, você tem aí o texto sobre higiene de alimentos. Sim, mas só existe tem inglês e espanhol. Cadê o brasileiro? Está desde 63 O em Ministério vigor. da Saúde está traduzindo a Agência Nacional de Vigilância Desde Sanitária. 63? Não, esses textos não foram aprovados em 63. Ah, então eles foram aprovados mais recentemente. Quando? Bom, tem 81, tem várias datas, né? O Brasil, ele criou o comitê... Aqui está escrito Roma 2007. Essa publicação é de 2007. As duas. Sim, e são vários textos, Sim, assim, a são compilação 3 é anos, ainda feita... não deu para traduzir, meu Deus. Bom, essa Sério? é porque essa questão, quer dizer, os textos, eles são utilizados pelos técnicos do Ministério da Saúde que internamente fazem a sua tradução para o seu trabalho. Você não acha que devia ser público isso? Ele, Diz respeito à alimentação da gente? ele é público. Tudo que o Códex elabora, ele está disponível na internet gratuitamente para todo mundo. Mas o que ele elabora? Normas, códigos de práticas, diretrizes, toda uma série de textos. E, por exemplo, as normas, quais são? Por exemplo, nós temos norma para maçã, uma norma que estabelece as características desse produto, o que você pode ter de contaminantes, como que você deve proceder em relação à rotulagem. Então, tem normas para Pois é, mas a castanha maçã do Brasil. E pesquisas oficiais do próprio governo federal, da Anvisa, dizem que os alimentos, por exemplo, tomate, morango, a própria maçã, são alimentos que têm muito agrotóxico, que assimilam o agrotóxico. Essa é uma questão interna, né? Por exemplo, nós estamos falando de normas Códex, que são normas internacionais, que têm que ser internalizadas pelos órgãos regulamentadores e aí fazer o seu controle, né, sobre o real uso destes pesticidas. Mas a gente não pode conhecer essas normas? Claro, estão todas disponíveis no site. Você não pode me dizer algumas? Eu acabei de dizer, normas para maçã, normas, Mas códigos quais de... normas? Como é que a gente vai identificar que essa norma está sendo cumprida? Porque a ideia, se é um alimento humano, era que a gente pudesse ter acesso. Bom, as normas estão disponíveis, como eu te falei, no site do Códex. E para os órgãos regulamentadores fazem a sua regulamentação. E aí você tem programas de controle. Aí é uma tarefa interna que cabe aos regulamentadores nacionais em relação ao cumprimento daquela regulamentação. E de concreto? De concreto, eu acho que nós melhoramos bastante na medida em que o governo brasileiro... Melhoramos em quê? Exatamente isso que eu estou querendo saber. Melhoramos em quê? Fornecer alimentos mais seguros, mais inóculos, com menos químicos, então, quais são os produzidos alimentos de mais formas inóculos, que mais ficaram mais inóculos ao longo desse tempo? Bom, todos aqueles, né? Por exemplo, você tem regras para alimentos derivados da biotecnologia. Era algo que não havia uma regulamentação. Então, o Códex elaborou Sim, mas vários qual é a regulamentação? textos para você avaliar a segurança, né, daqueles alimentos transgênicos, se eles estão sendo produzidos de forma adequada, avaliar Mas isso é possível secreto? a alergenicidade deles. Não é secreto. Então, por que você não fala? Mas eu estou falando. Tá bom. Mas não dá para você falar assim concretamente? Por exemplo, a maçã, o que ela melhorou? Menos resíduos, né? Condições de higiene adequadas no manuseio, no transporte, né? na armazenagem da maçã. Todas essas condições. Mas você acha que o Códex Alimentar se reduz a isso? Assim? Não, A maçã melhorou? mais do que isso, né? A Pois preocupação aí que eu tô do querendo Códex chegar, eu tô querendo é saber, querer entender o que com a é segurança exatamente. Porque em geral o que a do internet alimento. diz é que é um controle da alimentação mundial.
Entende? Então, se não é um controle, não é? Por que tem um fórum intergovernamental que desenvolve normas internacionais de alimentação e a gente não pode saber? Não, se a gente come? Essa questão não esquisito? procede, Neida, porque não há um controle. Isso são textos voluntários Então, elaborados esse internacionalmente. Códex Alimentares é só uma teoria? Não, não é uma teoria, mas a questão de ele não tem vigência internamente, a não ser que Anvisa e Ministério da Agricultura o internalizem. Quem faz essas normas são os próprios países, então não existe essa entidade internacional que vai forçar com que os países adotem determinadas regras. Mas você reconhece que ele é um fórum internacional? Ah, sim. Intergovernamental. Intergovernamental. Regido pela FAO e pela OMS, segundo você mesmo. Patrocinado pelas duas organizações, sendo que quem faz as normas são os países. Portanto, assim, não existe uma entidade superior que está forçando os países a adotarem o Códex Alimentar.